Deus por podermos estudar com os amados a nossa lição da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição número 10, que tem por título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Estudando ainda sobre o tema, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. A revista comentada por pastor Clailton Pomeranic. O texto da nossa lição diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias 6:1. Verdade prática: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Então veremos aqui, em relação às correções, os ensinamentos de Deus nesse período dos reis, Deus sempre tendo misericórdia, sempre usando os profetas para alertar o povo, para que o povo se arrependesse e se voltasse para Deus. Porém, o povo não se arrepende e acaba alcançando ali o juízo de Deus. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então Israel, com sua dura cerviz, acabou colhendo terríveis consequências. O objetivo geral da nossa lição é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus, destacar como objetivo específico, destacar as injustiças cometidas por Israel, ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o sincretismo em Samaria. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis 17, 1 a 14, os versos 17 ao 20 e o verso 29. Passamos à leitura. 2 Reis 17. No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, rei de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanezé, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sur, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez-los habitar em Ala, em Abó, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, pois, os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel, e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens dos bosques, em todos os altos outeiros e debaixo de toda a árvore verde. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vosso mau caminho, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, deram-se adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Porque o Senhor muito se dignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não aguardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos despojadores, até que os tirou de diante da sua face. Verso 29. Porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam.
Então, vemos aí já no final, esse último versículo vai tratar já os samaritanos, que foram, né, um povo formado para mistura de gentes, que após o cativeiro, né, o momento do cativeiro, o rei da Síria envia para habitar em Samaria, nascendo ali então esse grupo, esse povo chamado, essa mistura, né, que futuramente ia ser chamado de samaritanos. A introdução diz o seguinte: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos. Em razão de desprezar e desobedecer os mandamentos de Deus, a nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Então, a partir do momento que os israelitas não temiam mais a Deus, né, buscavam cada um seu ídolo, né, buscavam então viver uma religião de aparência, muitas das vezes dizendo que estava sacrificando a Deus, mas com o coração impuro, né, praticando coisas que não agradavam ao Senhor. Mesmo em pecado eles ofereciam, né, animais gordos, né, em sacrifício, porém Deus já não aceitava mais, já não suportava mais aquele culto, aquele sacrifício. E a partir do momento que o homem deixa de temer a Deus, que o homem busca uma religião para tentar, por aparência, né, dizer que é piedoso, que é religioso, também os valores morais, né, entram em decadência. Então a decadência da política, social, econômica e religiosa. Então todos os outros valores também sucumbem quando o homem deixa de temer ao Senhor. E a repetição desses atos, né, mesmo com Deus mandando e enviando os profetas, acarretou então que eles fossem parar no cativeiro, o que já era prometido desde a lei, que se o povo, né, não entrasse pelo caminho da bênção, consequentemente estaria entrando pelo caminho da maldição. E lá em Deuteronômio 28 vai dizer que o povo ia ser dispersado, né? Então Deus, né, ele não muda, sua palavra não passa, né? Então o povo já sabia que era, né, sujeito a esse castigo, mas insistiram, com duro serviço, teimaram, até que Deus então tira eles do seu lugar. Temos aqui, irmãos, né, um recorte daquele quadro, né? A gente vê essa figura, né, sobre os reis de Israel e de Judá. Eu fiz um recorte, pois o período que nós vamos tratar, né, esse finalzinho aqui do Reino do Norte, né, então a partir de Jeú, né, na lição passada a gente falava de Jeú, falava ali de Joás, né, e Jeú foi aquele que matou Acasias, matou Jorão, né, e aí Joás, que era o último herdeiro ali, porque a Thalia mandaram matar todos os descendentes da casa real para reinar. Joás é escondido e nós vimos na lição passada que ele reinou. Então foi nesse período de Jeú. Jeú, ele cumpriu, né, o mandamento de Deus lá de acabar com a casa de Acabe, né? Então ele exterminou realmente todos os descendentes de Acabe. Porém ele não, né, embora Deus tinha ungido ele como rei, ele não foi um bom rei. Pelo contrário, ele continuou andando no caminho, né, de Jeroboão, ou seja, a idolatria permaneceu no seu reino. Porém, Deus ainda permitiu que até a quarta geração, né, o seu reino durasse. Então ele teve Joacás, seu filho, que reinou logo em seguida, 17 anos, Joás, 16 anos, e Jeroboão II, 41 anos. E, por último, né, a última geração, conforme a palavra de Deus, foi o Zacarias. Né? Esse reinou só 6 meses, mas se cumpriu também a palavra do Senhor, que é fiel, e não passou dali a sua dinastia. A partir de Zacarias, a gente vai ver que o reino entra, né, em um período de extrema, né, violência. Por quê? Porque os reis assumiam matando uns aos outros. Né? Normalmente um general se revoltava e matava o rei que estava regendo e assumia seu lugar. Então Zacarias ele reinou apenas 6 meses, vem Salum, né, e se revolta contra ele, mata e toma o reino. Porém Salum só reina 1 mês, pois Menahem vem e
utiliza-se também do mesmo artifício, né? Esse general vem, mata Salom e agora ele vai reinar durante 10 anos. Aqui a gente já está no período de declínio, né? Já chegando ao final do Reino do Norte, para se cumprir a palavra do Senhor. Nesse período de Menahem, né, a gente percebe que a maldade era terrível, né, no reino. Lemos aqui em 2 Reis 15:16 o seguinte: então Menahem feriu a Tifisa, ou Tífisa, e todos os que nela havia, como também seus termos, desde Tirza, porque não lhe tinha aberto. E os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas a fendeu pelo meio. Então, esse rei, percebemos que a sua maldade, né, aquela cidade não quis, né, abrir para ele, ou seja, não aceitou ele ali como rei, então ele vai e mata todos aqueles habitantes, inclusive as mulheres grávidas, que ele fende, né, as grávidas no meio. Então percebemos que a maldade que havia na Assíria, né, também havia ali em Israel, né, de um rei fazer essa atrocidade. E Menahem também, a gente percebe nos dias de Menahem que a Assíria já começava, né, a despontar e a dar trabalho ali para Israel, a querer dominar Israel. Lá no capítulo 2 Reis 15, versículos 19 e 20, lemos o seguinte: então veio Pou, rei da Síria, contra a terra, e Menahem deu a Pou 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o rei na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dar ao rei da Síria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Então percebemos que esse império da Síria, né, ele começa, né, a atingir, né, grande extensão, começa a ficar poderoso. E já aí no reinado de Menahem, a Síria já vem contra Israel, e Menahem paga esse tributo para poder se livrar ali, para manter ali o seu reinado e para livrar ali de uma invasão da Síria. Após Menahem, né, seu filho Pecaías reina porém só 2 anos. Só de Menahem para Pecaías que não houve então assassinatos. Porém, Peca vem e assassina Pecaías. E esse Peca vai reinar durante 20 anos. Então, estamos vendo que nesse finalzinho conturbado aí do Reino do Norte, realmente não era mais a unção de Deus que garantia ali um rei, né? Como Jeú foi ungido por Deus, né? O filho do profeta que Eliseu incumbiu levou ali o azeite e ungiu, porque, né, foi Deus que botou Jeú, porém que Jeú não foi grato a Deus, não poderia ter a sua dinastia ser estabelecida, porém ele continuou nos pecados de Jeroboão primeiro. E vemos então que Peca reina durante 20 anos, encerrando o reinado de Peca através do seu assassinato. Oséias assume, né? Então vemos que um tira o outro por via do assassinato. Então não era Deus que colocava o rei, era eles que usurpavam ali os tronos. E Oséias então vai reinar 9 anos, e é no período de Oséias que se dará então a dominação ali da Síria, né? Aquele império que já estava se desenvolvendo lá nos dias de Menahem, já antes, né, Jeroboão II, que podemos perceber que nos dias de Jeroboão II também a Síria é aquele país que vem dominar sobre a Síria, né, e deixa a Síria fraca, e Jeroboão II então ele vai conquistar grandes territórios ali, anexar novamente os territórios que Israel havia perdido e dominar algumas rotas ali de comércio. Isso vai acarretar uma prosperidade o Reino do Norte nos dias de Jeroboão II. Então, de Jeroboão II até Oséias, percebemos que há toda essa turbulência para a troca de reis. Nos dias de Oséias, o povo continua na sua dura serviço, né, teimando na idolatria, na injustiça, em todo pecado, e Deus então cumpre ali o juízo já, né, vaticinado por vários profetas. Primeiro tópico da nossa lição, então, Samaria cercada pelo rei da Síria. Então, vamos falar nesse finalzinho do reinado de Oséias. Não confundir o rei Oséias com o profeta Oséias. A gente vai falar muito do profeta Oséias, mas esse Oséias final aí
que vimos ali naquele quadro é o rei Oséias. Esse era mau. O profeta era o servo de Deus. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquista de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas, Amós e Oséias, esse resultado foram alcançados através de corrupção, justiça social, hipocrisia religiosa e secretismo. Então lemos aí em Amós 2, 6, na nova versão da transformadora, assim diz o Senhor: os habitantes de Israel pecaram repetidamente, não deixarei que fiquem impunes. Vende por prato justo e por um par de sandálias o pobre. Na Almeida Revista Corrigida vai dizer: por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. Então, essa forma poética, né, do livro de Amós significa que o povo estava repetidamente, né, em seus pecados e Deus não ia deixar eles impunes, pois até vendia o pobre por um sapato. Então, era algo que eles não levavam em consideração toda a lei que protegia o órfão, a viúva, o estrangeiro, pelo contrário. Eles eram gananciosos e a prosperidade que eles tiveram ali no dia de Jeroboão, que ampliou ali os seus territórios, dominou-se ali algumas rotas de comércio. Essa prosperidade fez com que os novos ricos quisessem ficar cada vez mais ricos e exploravam, né, os pobres. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. Né? Pelo contrário, a prosperidade, talvez algum deles poderiam pensar: não, Deus é conosco. Pelo contrário, eles continuavam pecando e pecavam mais ainda. Segundo subtópico, a traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmanezé, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra, ao buscar apoio do Egito e interrompeu o pagamento dos tributos ao seu reino. Em 2 Reis 17,4, na nova versão transformadora, Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria e deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a So, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. Então vem o rei da Síria, coloca ele na prisão e invade ali todo o território de Israel e vai agora sitiar Samaria. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e sitiou por 3 anos. Então uma cidade cercada por 3 anos, então a fome, né, falta d'água, falta de todos os recursos, debilitava, né, grandemente ali aquele povo. Então, a partir desse cerco, né, então Samaria vai ser derrotada. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. As advertências do profeta, o aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que os pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornasse pobre e servo desses usurpadores. Então, sabemos que havia lei que garantia, inclusive, a posse, né, da terra. Por exemplo, se alguém ficasse de determinada forma endividado e tivesse que vender a sua propriedade, aquela propriedade seria devolvida, né, no jubileu. Mas, a partir do momento que eles não temiam mais a Deus, eles não obedeciam mais nenhum preceito da lei nesse sentido, de manter a posse naquela família ou de libertar um escravo com 7 anos. Então os ricos cada vez mais exploravam os pobres. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Amós 5, 6 e 7 diz: buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alojna e deitais por terra a justiça. Então já não havia mais justiça social. Inclusive, quando lemos esses profetas, vemos que o judiciário era comprado, né? Ele vivia à base do suborno e não fazia a justiça como deveria ser. Todos esses brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas, com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. Mesmo no meio desse pecado, Deus ainda tinha misericórdia e mandava os profetas. Para que o profeta, ele só apontava o juízo? Não, ele apontava a misericórdia, a oportunidade de se arrepender. Porém, o povo não quis se arrepender. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram
a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas para o trigo, para o vinho se ajunto, mas contra mim se rebelam. Então, em outra tradução vai dizer que eles se cortavam, né, em suas camas ritualmente. Então eles buscavam outros deuses e não o Deus que havia tirado eles do Egito, como o próprio Deus vai lembrar ali, né, em 2 Reis 17. O Todo-Poderoso sempre abominou o secretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus, né? Então não adianta servir a dos senhores, ou vai agradar um em detrimento de aborrecer o outro. Sempre vai ser assim, ou vice-versa. Então, e Deus, a Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, quando o povo ia adorar outro Deus, né, vamos ver mais à frente que Osés comparava isso à prostituição, porque aquele Deus que os amou, os tirou da terra do Egito, da escravidão, e deu uma terra que manava leite e mel, eles agora vinham agradecer a Baal ou a outro Deus ou a outro ídolo. É por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Deus não se deixa escarnecer, não tolera um coração dividido com outros deuses, o objeto de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Ofereceste-me vós sacrifício e oblações no deserto 40 anos, ó casa de Israel. Antes, levaste a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então havia toda essa idolatria a Moloque, a Baal, inclusive aos astros, né, todo o exército dos céus, né, segundo alguns estudiosos, esses astros, né, essa adoração a esses astros, eles, né, importaram lá da Assíria, né, a Síria estava vindo dominando, estava tornando eles um vassalo, e eles, em vez de abominar as coisas da Síria, eles traziam agora também adoração a esses astros. Então, sempre foi um povo impertinente, sempre foi um povo, né, com o coração duro, e cada vez mais se afundavam na idolatria. E conforme já falamos, todo desvio, né, toda a falta de temor a Deus vai gerar toda injustiça, vai gerar toda sorte de pecado. Segundo ponto, segundo tópico, os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente essa foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Então Israel, quando divide, já começa ali a adoração aos bezerros de ouro. Jeroboão, para impedir que o povo voltasse para Judá, para Jerusalém, para adorar no templo, ele cria ali a sua religião, cria ali uma falsa religião, né, com ídolos, bezerros de ouro, dizendo: esse é o Deus de vocês que tirou vocês do Egito, falsos sacerdotes, falsas festas. Então ele cria uma religião falsa para o povo não ir para Jerusalém, ele com medo do povo indo para Jerusalém acabar se rebelando contra ele. Então o reino do norte sempre já inicia, né, na base dessa idolatria. Depois vem Baal, vem Acabe com Jezabel, né, institucionaliza Baal, e como a gente viu nos slides anteriores, esses ídolos já tinham se multiplicado, né, os ídolos da Síria, os ídolos dos cananeus que eles não retiraram da terra. Então tudo isso ali era comum no meio do povo, e esse ambiente idólatra acabou fazendo com que o castigo viesse primeiro. Em Judá não é diferente, também vai ter idolatria lá em Judá, porém lá em Judá ainda havia o templo, ainda havia o sacerdote real, né, havia toda a lei, a liturgia, né, o sacerdote araônico, né, os levitas, e alguns reis inclinavam o povo à idolatria, porém havia alguns reis, né, justos, alguns reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e pelo contrário, em vez de levar o povo à idolatria, queria purificar, queria estabelecer ali o verdadeiro culto. Então sempre Deus, né, prolongava, né, a sua sentença contra Judá, porque havia ali alguns poucos que ainda se mantinham retos na presença do Senhor. Porém, em Israel todo, no Reino do Norte, todos os reis são maus, andaram segundo os passos de Jeroboão,
praticando a idolatria. Todos os reis do Reino do Norte eram maus. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Então, Deus fala de maneira peculiar, através da vida de Oséias. A sua vida pessoal, então, se torna ali a ilustração da profecia. Ele casa-se com uma prostituta, essa prostituta depois vai embora, depois ele vai mandar ele ir lá resgatá-la. E nesse meio tempo, ele tem ali 3 filhos, que também são mensagens proféticas. Os nomes daqueles filhos que Deus mandou colocar naquelas crianças são mensagens proféticas para Israel, para o Reino do Norte. Em Oséias 1,4 diz: E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, da mesma maneira que Acabe e Jezabel tiveram ali a sua punição em Jezreel, esse filho, primeiro filho de Oséias, tem esse nome porque Deus ia também aplicar a mesma justiça que tinha aplicado a Acabe e Jezabel, a família agora de Jeroboão II, que fazia parte da família de Jeú, fazia parte da dinastia de Jeú, onde a gente vê que Zacarias, seu filho, vai ser tirado do trono através do assassinato. Segundo filho, e tomou ela a conceber e deu à luz uma filha, e disse: Põe o nome Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então Deus já estava profetizando ali o juízo que haveria de vir sobre Israel. E Lo-Ruama quer dizer não agraciada. E ele disse: Põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Oséias 1,9, terceiro filho. Então Deus dizendo então que não seriam mais o seu povo. É claro que a mensagem de Oséias no final vai apontar para um período de restauração, que Deus ainda ia ter misericórdia. Mas ali naquele início já demonstrava que o juízo ia chegar, pois Deus não se deixa escarnecer. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer. Teve 3 filhos. Cada filho o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nesta metáfora, a prostituta de Israel deixa seu marido Deus para se deleitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Então, nesse cenário, demonstrava toda a idolatria do povo. Ele buscar e ser grato, agradecer. Deus que dava tudo a eles, eles atribuía o agradecimento, o louvor aos deuses, aos ídolos pagãos. Oséias 2,2 diz: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. Então, quando buscamos servir a um Deus do nosso formato, não, eu acho que é assim, que Deus é assim. Quando nós queremos enquadrar a Bíblia ou Deus, conforme a nossa maneira de viver, a gente se desvia desse padrão moral e acaba cometendo toda sorte de pecado. Porém, quando nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e que nós que devemos nos enquadrar a ela, nós temos temor a Deus e desejamos ser agradáveis a Ele, cumprir a sua palavra e aguardar as suas promessas que são inefáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Outras causas do cativeiro: os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. Então toda a injustiça, toda a maldade praticada contra os próprios irmãos, então tudo isso é também duramente criticado. E consequência, sai da presença de Deus, sai do temor do Senhor, a consequência é um abismo puxando o outro. O profeta Amós condenou essas transgressões de maneira implacável.
Daí Amós 4:1 e 8:4 diz: ouve esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que quebrantais os necessitados. Né? E a tradução vai dizer que são as mulheres, né? E elas ficam gritando para os maridos, né? Manda mais vinho, e enquanto ela esmaga o pobre, oprime o pobre. Continuando diz: ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís o miserável na terra. Né? Então tinha prazer, tinha pressa em querer maltratar o necessitado, aquele que era pobre. Então eles tinham prazer em explorar, né? O pobre cada vez ficando mais rico. Situação não diferente dos dias de hoje. Né? Sabemos que hoje também aguardamos o dia do Senhor, o dia do juízo sobre essa terra. E não é diferente. Da mesma maneira que Deus aplicou a sua ira ali ao seu próprio povo, essa terra também conta, né, com um dia que receberá, né, o castigo de Deus, pois a medida da paciência de Deus já está sendo esgotada. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram conluio com os governantes para extorquir o povo. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Até o sacerdote era comparado a uma horda de assassinos, né? E eles praticavam isso. A gente vê que dos reis, a partir dos reis, já era um tomando o trono do outro através do assassinato, então realmente a corrupção era generalizada. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel. Amós 8:7 jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então, todos temos que comparecer diante de Deus para prestar conta. Até os salvos vão prestar conta diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo. Então que nós possamos fazer a obra do Senhor, viver aqui de forma, né, que venhamos agradar ao Senhor e que tenhamos sempre uma motivação santa, sincera, para que um dia nossa obra não pereça pelo fogo. Terceiro tópico: os estrangeiros ocupam Samaria. Primeiro subtópico: a mistura de gente e o secretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que o território espoliado fosse reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande imigração e reassentamento de pessoas. Então, até então, Samaria era o quê? Era a capital do Reino do Norte. Quem é que morava em Samaria? Eram os israelitas. Agora vem, né, a Síria, e a sua política, né, a sua forma de dominação era tirar o povo dali e colocar mistura de gente naquele lugar para que eles não tivessem mais força de se rebelarem, para que eles não tivessem nenhuma identidade ali, né, nacionalista para poder se levantar novamente. Então, a Síria deporta lá os israelitas, deixando só alguns pobres ali, e traz de outras nações que já haviam dominados para habitarem em Samaria. Então Samaria já não era mais uma terra de israelitas, em si, uma terra de mistura de gente. O objetivo era misturar as nacionalidades para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar do sul de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Essa era a estratégia do reino do rei da Síria. Diferente de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, quando leva os judeus para a Babilônia, né, eles ficam lá de uma certa forma próximos, a ponto de quando Ciro agora vai, né, dominar, e lança o edito para que quem quisesse voltar poderia voltar para Jerusalém. Então, diferente da estratégia de Nabucodonosor, a Síria fazia dessa forma, misturava tudo para que não houvesse mais como se levantar. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. Né? Torna-se então os samaritanos. Que samaritanos são esses? Aqueles dos dias de Jesus, aqueles dos dias de Esdras, né? Que quando Esdras começa a construir ali o templo, eles então, né, mandam carta para o rei Artaxerxes para empatar aquela obra, dizendo: esse povo aí já teve reis poderosos, eles vão se rebelar. Então eles mandam
Esses samaritanos não se juntaram, né, com os judeus que retornaram depois do cativeiro e ficaram com raiva e tentaram impedir ali, né, Sanbalate, Tobias, né, também nos dias de Neemias, tentaram impedir a obra da reconstrução. Então esses mesmos samaritanos, vemos eles nos dias de Esdras, nos dias de Neemias e lá na frente nos dias de Jesus, e sabemos que eles não se combinavam com os judeus por causa disso, porque eles não eram israelitas, eles eram uma mistura de gente. Por isso que lemos no Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4,9. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte da água que sacia a sede humana de forma definitiva. E, em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração, a Deus Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Então, aquela mulher vai perguntar qual era o lugar de adoração, se era naquele monte. Por que ela perguntava isso? Porque naquele monte, o Monte Gerizim, os samaritanos construíram um templo. Né? Como eles não tinham possibilidade de ajudar lá na reconstrução do templo, no dia de Esdras, dia de Ageu, né? Então eles posteriormente, né, no período interbíblico, eles vão construir um templo para eles, lá em Samaria, no Monte Gerizim. Esse templo ele foi destruído, né, também no período interbíblico. E o que acontece então? Essa mulher tinha dúvida, qual era o lugar de adoração, se era em Jerusalém, se era no monte. E Jesus vai dizer, não, né, já é chegado, né, como diz aqui João 4:23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Né? Então não era mais uma região geográfica, mas sim, né, a adoração sincera em espírito e verdade que procede do coração. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade do samaritano. Né? No caso aqui com a bondade daquele samaritano, né? que amou o próximo. Então Jesus vai contrastar a aparência, né? A religiosidade, né, falsa dos judeus ali, mas eram tão religiosos, mas não puderam ajudar aquele que padecia no caminho. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas da religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com o samaritano. Então Jesus sempre quis pregar lá, quis se hospedar lá, se não quiser. Jesus visitou, falou com aquela mulher, que era algo estranho para o judeu, né? Um judeu falar com uma mulher e ainda mais samaritano. Então Jesus sempre quebrando a barreira e depois Jesus disse que eles seriam testemunha, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Então o Evangelho quebra toda paradigma, todo muro. Glórias a Deus. Então os judeus não gostavam deles, mas Jesus gostava, porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Conclusão. Não faltou advertência para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava nos seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa de Deus a tornar o seu povo ao conchego do seu amor foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Né? Então é um povo obstinado, né? Um povo que insistiu em pecar, Deus dando oportunidade. Até Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, e eles não se arrependeram e continuaram pecando até serem levados, ser tirados do seu lugar e levados ao cativeiro. Aqui é o Reino do Norte, a gente vai ver que depois, na lição futura, vamos estudar também a mesma situação que vai acontecer com Judá, o Reino do Sul. Outra coisa que podemos destacar dessa lição, que o Reino do Norte é levado, é espalhado, é disperso, e até hoje as 10 tribos estão perdidas. É diferente quando a gente vai estudar sobre o cativeiro de Judá, que eles vão retornar. Mas essas 10 tribos do Reino do Norte não ficaram dispersas. Agora que Deus está trazendo de volta, né? Nos anos 70 foi encontrado ali
uma parte ali da tribo de Dan, lá na Etiópia, foi resgatada, né? Mesmo aquele povo sendo atacado, sendo perseguido, né? Por ser judeus, né? O serviço secreto israelense foi e fez uma operação e resgatou muitos de lá, e até hoje, até agora em 2020, vinha judeus da Etiópia, né? Graças à lei do retorno, né? Que eles têm direito de voltar para Israel, para Jerusalém. Então, alguns meses atrás também foi encontrado uma parte da tribo de Manassés, na Índia. Então, a promessa de Deus é que eles vão se reunir. Todas as tribos vão voltar. E tudo está acontecendo, dando cumprimento, né, à palavra de Deus, e cumprimento à volta de Jesus. Amém? Então, louvamos a Deus, porque Deus é justo, mas é misericordioso e tem uma promessa, né, na vida daquele povo. Glórias a Deus. Hoje nós estamos na dispensação da igreja, mas daqui a pouco, quando a igreja for tomada, os olhos do Senhor voltam para aquela nação, para cumprir toda a sua promessa na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Na próxima lição vamos voltar para o reino do sul, né, para o reino de Judá, e vamos falar agora do reino de Ezequias. Também porque o reino do norte acabou, né? Então, estamos se despedindo do reino do norte nessa lição. Amém? Na próxima, lição 11, o reinado de Ezequias. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, mais uma vez te louvamos, te agradecendo por essa lição. Pai, nos ajuda a não sermos obstinados, mas temos, Pai, os ouvidos sensíveis à Tua voz. E quando o Senhor, Pai, nos exortar, Pai, possamos ouvir, nos arrepender rapidamente, Senhor Jesus, e nos voltar a fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que, Pai, aleluia, está de acordo com a Tua palavra. Perdoa nossos pecados e nos ajuda a ficarmos, Pai, vigilantes, pois sabemos que os dias da Tua vinda se aproximam, pois a Tua palavra se cumpre cabalmente. Em nome de Jesus nós pedimos tudo isso, pedimos uma bênção especial sobre a escola dominical. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.